paz do Senhor, amém? Só Jesus, né? Para reunir muito crente numa final. E os crentes dando glória. O culto não está dividido com o jogo, nós estamos por inteiro. Espírito, alma e corpo. Glória a Jesus. Eu estou contente com o Senhor de estar aqui nesta tarde para servir a Deus e a igreja. O que o Sanderson falou não pode ser melhorado. Não é apenas um seminário, é um ministério. Ministério Upgrade. Que Deus possa abençoar o pastor João, sua esposa irmã Rose, suas filhas e filhos, em o nome de Jesus. Os amigos que falaram, Deus possa abençoá-los. Coração contente para ouvir a pastora Carla Regina, essa mulher de Deus. Mas deixa eu compartilhar com você rapidamente um texto que se encontra em Gênesis capítulo de número 30. Gênesis capítulo 30, versículo 37 em diante. Se você pode, preste atenção no que esse texto diz. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nelas haviam. E pôs as varas que tinham descascado em frente do rebanho, nos canos, nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. E concebi o rebanho diante das varas. Você me ouve? Diga glória a Deus. Diga aleluia. E concebi o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, diga listrada. Salpicada, diga salpicada. Malhada, e diga malhada. Esse texto é um texto que o Senhor me apresentou há um bom tempo. E se você olhar para todo o capítulo 30, você vai perceber que a tentativa de Jacó é sair da casa do seu sogro Labão. Vocês conhecem a história. Isaac e Rebeca têm filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Rebeca vai perguntar ao Senhor o que havia dentro do seu ventre. E na consulta a resposta é: 2 nações há no teu reino, 2 povos sairão de ti, se dividirão, e o maior servirá ao menor. A Bíblia nos diz que Isaac orou porque Rebeca era estéril, e orou instantemente pelo que o Senhor ouviu a oração. E além de engravidar, ela vai engravidar de gêmeos. Você também sabe a história que os dois cresceram. Esaú e Jacó estão grandes, crescidos, e Esaú vem de um dia muito cansativo. Chega em casa, Jacó está fazendo um prato, um guisado vermelho, ele deseja comer, e Jacó propõe: você me dá a bênção da primogenitura e eu te dou o prato. Esaú aceita, negócio feito. Vocês sabem que quando Isaac está perto de morrer, ele vai abençoar os filhos. Ele vai convocar o primogênito, que é Esaú, para ser abençoado. Rebeca sabe disso, prepara um plano e coloca Jacó para ser abençoado no lugar de Esaú. Esaú vem depois e descobre toda a trama do irmão, e Isaac não tem mais bênção para dar para Esaú. Ele fica revoltado e planeja matar o irmão. A mãe, sabendo, vai preparar, junto com o pai Isaac, uma fuga, e Jacó foge. Chega na casa de Labão, é recebido, trabalha por Raquel, recebe Lia, depois trabalha, recebe Raquel. Lia engravida, convida as servas para engravidar, e Raquel não dá à luz a filhos. Capítulo 28 e 29, o Senhor ouve a oração de Raquel e lhe dá um filho por nome de José. Já tem tempo que Jacó está trabalhando para Labão. O rebanho de Labão está crescendo pelo trabalho de Jacó. Quando José nasce, Jacó decide voltar para sua terra, a fim de resolver pendências e viver a sua própria vida. Afinal, ele trabalhava para o sogro, mas nada era dele. Ele propõe a saída, mas como Labão sabe que a bênção de Deus está no serviço de Jacó, ele insiste: fica. E aí Jacó vai dizer: eu fico. E Labão vai perguntar: diga-me qual é o teu salário. E Jacó vai responder: tudo que tiver no rebanho, que for malhado, salpicado e marrom, será o meu trabalho. No dia que eu decidir parar e ir embora, você encontrar alguma coisa que seja branco no rebanho, você vai me ter por ladrão e eu estarei furtando o Senhor. Negócio fechado. A Bíblia diz que quando o negócio é fechado, Labão de esperteza reúne os filhos, tira tudo que é malhado, salpicado e marrom do rebanho e bota a distância de 3 dias do rebanho que Jacó vai cuidar. Quando Jacó chega para cuidar do rebanho, ele se depara com o rebanho todo branquinho. Só que o que ele havia combinado e assinou o contrato era:
tudo que for malhado, salpicado e marrom será o meu salário. Quando ele chega e vê um rebanho todo branquinho, o pensamento é: como cabras e bodes brancos vão produzir cabras e bodes salpicados, malhados e marrom, se a ordem de Deus é que cada um produza segundo a sua espécie? Não daria. Qual é o pensamento de Labão? Eu vou manipular a espécie que eu coloco no rebanho, e assim eu vou manipular o crescimento de Jacó. Ele vai ter pouca coisa e vai ficar preso a mim, nunca vai querer ir embora, porque o salário dele será muito pouco. Aí entra Deus em cena e dá uma ideia esquisita, estranha para Jacó. O texto não nos diz que Deus falou, o texto nos diz que Jacó fez. Ele vai pregar 3 espécies de planta: aveleira, castanheira e álamo. Vai descascar as varas e colocar nos bebedouros onde o rebanho vai beber. Qual é a cor do rebanho que ele cuida? Mas qual é o salário? Salpicado, malhado e marrom. Quem deu essa ideia para Jacó? Sei lá, mas eu acredito que essas coisas, quando é muito estranho, dá certo, porque é coisa do céu. Riscou as varas, colocou nos bebedouros. As cabras, as ovelhas iam beber, bebiam e concebiam bebendo. Aí o versículo que nós lemos diz que elas conceberam diante das varas, versículo 39, e davam crias listradas, salpicadas e marrom. Na primeira cria, o pensamento de Labão foi sorte. Porque não dá para um rebanho todo branquinho produzir uma cria malhada, salpicada e marrom. Sortudo, hein, Jacó? Só que só é a primeira cria. Então a primeira a gente considera sorte. A primeira vez que você fez deu certo, sortudo. Mas na segunda, davam crias malhadas, salpicadas e marrom. Dá com muita sorte, hein, Jacó? A terceira, crias malhadas, salpicadas e marrom. Calma aí, tem alguma coisa errada. Labão vai no rebanho, irmã Rose. Eu quero ver o que Jacó está fazendo, porque o campo está produzindo conforme a palavra dele. O rebanho só está produzindo crias malhadas, salpicadas e marrom. O que eu não estou entendendo é como cabra branca com bode branco produz animal malhado, salpicado e marrom. Aí alguém diz: o segredo é a vara. Eu imagino os pastores da terra adotando vara de álamo, castanheira como um padrão de produção animal de acordo, malhado, salpicado e marrom, imitando. Só que só funcionava no campo onde Jacó era pastor. A pergunta que eu faço é: o que tem a ver vara, que é planta, com genética animal? Nada. O que Labão está pensando e os pastores da terra é que o segredo é a vara. E quando eles pensam que sabem o nosso segredo, eles imitam, mas não dá certo. Desculpa, mas você precisa ter ouvido para receber a orientação de Deus, ou você vai se tornar uma marionete, um papagaio, um imitador. Fulano canta assim, vou fazer igual. Vai se dar mal, o segredo não é fazer assim. Fulano prega assim, não faz igual, o segredo não é o gesto. Fulano canta um ritmo de hino e dá certo, vou fazer igual que vai fluir. Quem disse que o segredo de Jacó é vara? Quem pensou que o segredo de Jacó era vara, tentou imitar. Todo mundo caçando aveleira, castanheira e álamo. Vamos ver se dá certo. Não dá. Não dá, porque o sucesso de Jacó não tem nada a ver com vara. O sucesso de Jacó está nos capítulos atrás. Quando ele se encontra com o Senhor em Luz, que posteriormente vai ser chamada de Betel.
Ele vê a escada cujo topo dá no céu, os anjos de Deus subindo e descendo. Quando ele acorda, ele diz: verdadeiramente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão terrível é este lugar, e este não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Quando ele acorda e acorda orando. Ele diz assim: Senhor, se tu me deres sucesso nessa viagem, e me der pão para comer, veste para vestir, e me fazer tornar em paz a casa de meus pais, tu serás o meu Deus, e de tudo eu te darei o dízimo. Talvez lendo assim parece que não tem nada importante, mas você sabe quem é Jacó? Ele é alguém que a todo custo tenta ganhar coisas. Jacó tem dificuldade de partilhar, de dividir. Ele só quer. E para ter o que ele quer, ele passa por cima de tudo, até de princípios. Agora, em Betel, ele acorda para a vida. E ele descobre que o segredo da prosperidade não é buscar, é dar. Quando ele diz assim: se tu me deres, te darei, a mão de Deus estendeu e falou: tá diferente. Nunca deu nada para ninguém, agora está dando. Calma aí. As pessoas pensam que nós somos resultados do agora, mas Jacó é resultado de voto feito em Betel. Nessa noite Jacó dormiu com a cabeça num travesseiro de pedra. Nunca perdeu uma noite com a cabeça na pedra. E quer sucesso? Não dá, filho. Você vai ter que ter um encontro com o Senhor ainda e aprender que para ganhar tem que perder, e tem que perder muito. Eu estava sentado ali, o Espírito Santo palestrou comigo que nós ficamos muito iludidos com o nome do prato e a beleza do prato. Você já foi no restaurante chique? Você começa a se sentir chique também. Aí você olha lá para o cardápio e tem uns nomes estranhos: petit gâteau, não sei o que lá. Restaurante lá da empresa: frango, amêndoas. Aí chegou eu lá quando eu olhei, um frango estranho, cheio de amendoim em cima. Falei: é isso? E a gente não está fazendo assim? Qual é o nome do prato? X. Quando o prato chega, não é nem isso tudo. Frango com negócio. Nós estamos nos iludindo com muito pouco. E o Espírito de Deus palestrava comigo: não se iluda com o nome do prato, porque afinal de contas tudo que a gente quer é comer, enche a barriga, e nome não alimenta. Eu não estou fazendo referência a pessoas, eu estou fazendo referência a comportamento, porque o que me seduz é a minha vontade de dizer que comi bem, e não o cardápio que foi colocado diante de mim. Jacó aprendeu a lição quando decidiu dar, e todo mundo até hoje está querendo descobrir qual foi o segredo do sucesso. Isso me remete ao momento que Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e anda pelo caminho do deserto de Sur, e por fim chega nas águas de Mara. Bebem as águas, cospem porque é amarga, e reclamam com Moisés e perguntam: Moisés, o que haveremos de beber? A Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor, e após clamar, Deus não fala nada. A Bíblia diz que Deus mostra para ele um lenho, e ele pega o lenho, que é um pedaço de planta, uma árvore qualquer, e joga nas águas. O lenho bate na água e Moisés diz: agora bebe. O povo bebe, a água está doce. O que resolveu o problema da água? O lenho. O problema era desse tamanho, mas a solução era simples. A nossa dificuldade é acreditar que com lenho, água amarga fica doce. E nessa, a gente esquece de resolver problemas complexos com soluções simples que Deus colocou adiante de nós. A tua solução está diante de você, só falta você entender o que é para fazer. Sabe por que nós perdemos o ciclo de oração como referência? Irmãos, eu não estou falando do desserviço da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, não.
somos nós que estamos abandonando o lenho. E quem abandona a lenha tem que buscar recursos em outros lugares. Tinha problemas de ordem psicossomática que a gente entendia que era espiritual, trazia para o ciclo de oração e era resolvido. Não tinha tanta morte por suicídio. Porque quando o diabo começava a perturbar alguém no quarto, a gente sabia onde resolver o problema. Pega, leva para o ciclo de oração, porque lá resolve. Agora, tinha casos que era para médico. Epilepsia, caso para médico. Toma remédio direitinho, não vai ter convulsão, não vai ter crise. A mãe não queria saber. Pegava o epilético na crise, tacava no altar e dizia para as irmãs do ciclo de oração: resolve! Resolvia! Quando o jovem recém-casado desistia do casamento, porque descobriu que casamento não é só sexo. Não, vai embora nada. Dá a mão, vamos levar para o ciclo de oração. Está querendo divorciar. Aleluia! Resolvia! A minha pergunta é: por que não resolve mais? Porque eu não acredito mais no poder do lenho. Eu não acredito mais no poder da vara. Resolvia na oração, agora é escravo de terapia. Há poder no sangue de Jesus. Nós precisamos de terapia. Eu não sou ignorante, irmãos, mas nós precisamos reconhecer que tem coisas que se resolvem no joelho, na palavra, no jejum. Eu acredito nisso. Quem acredita, levanta a mão. Aleluia. As programações dos nossos congressos não eram tão almáticas, tão carnais, tão pobres de Deus. Sabe por quê? Antes de nós decidirmos quem viria para participar da programação, joelho, Deus bradava, e nada que acontecia no culto era surpresa. Por que não? Deus revelava. Vou batizar com o Espírito Santo. A gente já vinha com a expectativa: hoje vai ter batismo. Aleluia. Por que nós perdemos essa graça? Porque agora eu sento, dou lugar para toda a minha intelectualidade, para o meu conhecimento, coloco o sentimento todo na programação e digo: vai ser assim, vai dar certo, vai ser assim, vai dar certo, vai ser assim, vai dar certo. Aí Deus fica do céu dizendo: o lenho não usa mais, né? Olha para alguém e diga: você ainda usa o lenho? Ah, irmão, pastora Carla Regina é desse tempo. Antigamente os jovens pregadores tinham um lugar fixo onde eles ficavam para receber de Deus. Aonde? Consagração. Agora eles se enfurnam dentro do quarto, bota uma pilha de livro um em cima do outro e vai buscar. Busca. O que eles aprendem? Tudo. Quando eles pegam a Bíblia, eles sabem muito, mas vai ficando ruim. Vai ficando ruim porque só saber não resolve. Tem que ter um negócio a mais, porque senão é só uma capa. E para entender que pedaço de madeira qualquer tira o amargo da água, só se tiver contato. Deus abriu-nos a porta. Não é difícil fazer faculdade de teologia, e também não é caro. Não é difícil ter acesso a bons livros, a bons comentários, mas parece que ficou difícil. A gente canta muito: entro no quarto, mas a gente só canta. Ninguém entra no quarto e fecha a porta. Ninguém dobra o joelho e sente a presença. Eu preciso de um estimulador. Decalamanto de Omaia. E aí eu entemplo a chupicam.
Tem um negócio de Deus descendo nesse lugar. O coração de muita gente vai pegar fogo. Nós vamos, Mateus, baixinho, bem baixinho para eles me ouvirem. Nós vamos voltar a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a subir monte, a fazer propósito, porque Deus quer uma geração cheia de poder. Irmãos, Deus capacitou a igreja ao longo de toda a história, para cada fase que a igreja vivia. Quando o Império Romano apertava a igreja, Deus dava ousadia aos crentes para desejar morrer pela causa do Evangelho. Morrer pelo Evangelho para os crentes não era problema. Eles morriam, eles tinham prazer. Quando alguém dizia, vamos matar elas, pode mandar, manda as feras, porque para mim é privilégio morrer pela causa do Evangelho. Deus capacitou a igreja para ter coragem. Quando a Europa sofreu um esfriamento no século XVI, e os pregadores pregavam no culto, saíam do culto, ia para a mesa, jogar e beber, falar palavrão, se prostituir. Deus levantou homens, cheios do Espírito Santo, com ousadia para combatê-los, e combateu, e avivamento tomou toda a Europa. Glória a Deus. Mas agora, o inferno, ele não quer apenas tirar a nossa moral. Por muito tempo, o problema da igreja era adultério e fornicação. Eu estou falando de 2000 para cá. Agora o diabo está investindo aqui, ó. O problema do jovem não é só ser molestado por tio, padrasto e avô. Não é ter sido abusada pelo irmão. Não é ter sido abandonado por pai. Agora o problema é uma prova que tem que fazer no curso técnico. O coração acelera, fica com dor de barriga, vomita, não dorme, parece que o coração está saindo pela boca. Quando pergunta o que você tem, ele já sabe o diagnóstico. Não precisa ir para o psicólogo. Sabe o que ele diz? Sabe ou não sabe? A guerra piorou, pastora Carla. Lembra quando os discípulos ficaram todos empolgados com expulsar demônio? Teve um dia que eles tentaram e não conseguiram. Chamaram Jesus no canto e perguntaram por que a gente não conseguiu. Jesus olhou para eles e disse: acha que é só botar a mão e gritar, né? Grito serve para emocionar gente vazia. É por isso que a torcida do Flamengo fica rouca. Grito emociona. No altar não cabe falar de time. Então, deixa esse negócio para lá. Mas calma aí. Aleluia. Aleluia. Vocês estão gritando muito. Oh, raça boa para ter voz é discípulo. Aí Jesus vai entrar. Vapo. Vapo. E sabe como Jesus vai entrar? A casta de demônios só sai. Com lenho. Tem que ter lenho. Jejum. E oração. De calamandaravachúbia. Uma igreja que ora, o inferno teme. O diabo não tem medo do hebraico, do grego, do aramaico, dos lugares que eu prego, da minha agenda mensal, quinzenal. O diabo não tem medo do meu conhecimento, da minha intelectualidade, da minha sabedoria humana. Paulo disse, se eu não me engano foi para Timóteo: o evangelho que eu prego não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de